Fala galerinha do YouTube, beleza? Criptobrabos aqui, Paulo Palma de novo. Para quem não me conhece, sou médico, sou formado em Direito também. Sou investidor de criptomoedas há 350 milhões de anos. E hoje eu vim fazer um vídeo aqui para falar com vocês a respeito da seguinte questão. E aí, dólar a R$ 6. Será que ainda dá para comprar dólar? Será que é hora de esperar? Olha lá o gráfico do dólar em relação ao real. Que beleza, hein? Que beleza. Então esse vai ser um vídeo curtinho para responder essa pergunta que o meu amigo José me mandou, pedindo para eu falar um pouquinho a respeito da cotação do dólar e de como isso afetaria aí o aporte, né, do nosso suado dinheirinho em reais aí em criptomoedas nessa fase do mercado. E aí, para responder essa pergunta, vai ser um vídeo curto, mas eu acho que vai ser suficientemente esclarecedor. Eu começo mostrando esse gráfico aqui, que é o gráfico do Ibov, né, do principal índice aí da nossa bolsa, da pochete chamada Bovespa, né? Bolsa de Valores de São Paulo, a pochetinha da América do Sul. Então, como vocês podem ver, né, a Bovespa, vamos começar aqui por volta de 2008, né? Olha só, desde 2002 aqui, na verdade, dá para ver aqui, né? Desde 2002, olha só o movimento enorme de valorização. Então, se você em 2002 comprou aí alguma ação na Bovespa, em média aí você conseguiu uma valorização de 14 vezes, né? Então quer dizer que a bolsa brasileira sobe muito. É um excelente investimento, só que não. E agora, eu gosto bastante de usar o TradingView de uma maneira que eu acho que a maioria das pessoas não usa, mas que é bastante reveladora de algumas coisas. Então eu gosto de usar, na verdade, um gráfico ajustado pela inflação, tá? Em que eu vou ponderar a valorização nominal dos ativos pela inflação. E aí, quando a gente corrige pela inflação, olha só o que a gente vai ver. Que ao longo desses vários anos, se eu pegar aqui o mínimo, a gente teve uma valorização de 2,5 vezes. Em 22 anos, o rendimento na Bovespa em média rendeu 250. E é importante dizer que só nesse primeiro período aqui, de fato, houve uma valorização mais significativa, né? Se você entrou em qualquer momento no mercado financeiro a partir de 2005, você só viu o seu dinheiro ficar andando em lateralização, às vezes sobe um pouco, às vezes cai um pouco. Ou seja, você não ganhou absolutamente nada em termos de poder de compra. Isso aqui é resultado de uma péssima gestão, né? E não estou falando de um partido ou outro não, né? Em todas as fases está uma porcaria. Como que você foge do risco Brasil, né? Desse problema sério que a gente tem de uma moeda extremamente fraca. Geralmente, quando a gente quer fazer uma proteção patrimonial contra a inflação, a gente busca aqueles ativos considerados ativos de reserva de valor, tá? Se você não conhece ainda, dá uma olhadinha no vídeo que eu falei sobre por que comprar Ethereum e Bitcoin. Lá eu falo um pouquinho sobre teoria monetária e explico um pouco mais sobre essa questão. Vocês vão gostar bastante desse vídeo se vocês se interessam por esse assunto. Mas, de maneira bem resumida aqui, o principal ativo de valor que nós temos são os metais preciosos. Ouro, prata, são alguns bons exemplos. E a segunda grande forma de preservação do patrimônio é você usar a moeda mais valorizada do mundo, que é a moeda que, de certa maneira, é utilizada como parâmetro de troca no meio internacional, que é o dólar. Então, basicamente, quando você quer se proteger de uma má administração, né, nacional, você tem essas alternativas. O problema é que geralmente dolarizar é algo que é muito difícil, né, para o agente individual. Geralmente você vai lá
num banco aí no Itaú da vida e você vai pagar uma taxa gigantesca, né, para conseguir fazer a transação, porque as casas de câmbio são extremamente abusivas no seu preço cobrado à população. Então isso aqui geralmente quem faz é só gente que tem um cacife muito maior do que o nosso. Então como que a gente resolve isso? Hoje em dia com criptomoeda, você tem o mercado das stablecoins, que nada mais são do que tokens pareados com o dólar. Então você tem o USDT, o USDT. E cada vez mais tem mais gente comprando SDT. Eu tenho um gráfico que eu montei aqui, e isso aqui é ouro, hein? Não é o ouro reserva de valor, mas é ouro. Essa aqui é o tamanho de mercado representado pelas principais stablecoins do mercado de cripto. E o que esse gráfico nos mostra é que existe uma fortíssima correlação nos movimentos de alta do mercado de criptomoeda com o movimento de entrada de moedas altcoins no mercado, ou seja, mais gente transformando seu patrimônio em dólar digital, em dólar de cripto, né? Vocês verem quão absurdo é esse grau de correlação. Quando eu pego aqui, ó, e coloco 2 de maio de 2022 e vou para o Bitcoin para encontrar 2 de maio de 2022, eu vou pegar aqui, ó, 2 de maio de 2022. Esse aqui é exatamente o ponto em que a tendência virou e a gente começa uma tendência de baixa estabelecida no preço do Bitcoin, que durou aí 4 anos, né? E aí quando a gente chega aqui no fundo do poço, ó, no início de janeiro de 2023, a gente vê aqui, quando a gente pega o índice de preço, um movimento que começa ainda a cair. Durante esse período aqui, até 25 de setembro de 2023, 25 de setembro de 2023, ou seja, durante este período aqui, o preço do Bitcoin ele quase não anda. E aí no momento exato em que começa de fato a aumentar a quantidade de altcoin que entra no mercado, que é justamente em outubro de 2023, outubro de 2023, olha o que acontece com o preço. Num intervalo de 5 meses, o Bitcoin valoriza 150%. E aí, quando a gente chega novamente nesse ponto aqui de inflexão em que o Bitcoin atingiu a máxima histórica, de novo, em 11 de março de 2024, olha o que aconteceu em 11 de março de 2024. Progressivamente diminuiu a velocidade com que estava entrando dinheiro no mercado. E nesse período em que praticamente lateralizou, né, o movimento, o preço lateralizou. E aí aconteceu alguma coisa aí algum tempo atrás, alguns dias atrás, menos de um mês atrás, eleição norte-americana, fim de ano, e aí começou a entrar stablecoin. Quando começou a entrar stablecoin, dispara o preço de novo do Bitcoin também, tá? Então, basicamente o que a gente tem hoje é uma fase do ciclo em que a quantidade de dinheiro que entra no mercado é absolutamente exponencial e geralmente quando esses ciclos de entrada exponencial de capital ocorrem no mercado, o preço tende a andar. Então agora a gente tem uma perspectiva do Bitcoin aí de continuar subindo por bastante tempo, tá? Por bastante tempo. E o real? E aí? Voltamos para a pergunta agora. E aí, vale a pena então comprar dólar com real? Esse aqui é o gráfico do dólar com o real. Deixa eu pôr o indicador que eu mais uso, né?
Olha só que doideira. A gente está agora rompendo a máxima histórica hoje, né? Em algum momento do dia, o preço chegou a nada mais, nada menos do que 6,10. Agora está fechando o dia aí na faixa dos $6, né? Esse aqui é um preço que historicamente representa um preço muito alto do dólar, né? Nunca foi rompido. E é muito natural que quando a gente tem esses movimentos de tentativa de ruptura de uma antiga máxima histórica, muitos vendedores se concentrem nessa região e tendam a tentar empurrar o preço para baixo, tá? Por outro lado, existe uma máxima no mercado que é a seguinte: a tendência tende a continuar até que ela seja rompida. E a tendência agora muito clara é de o dólar disparar em relação ao real. Então a gente tem aqui uma análise dúbia, em que a gente tem uma tendência de reversão no curto prazo, mas uma tendência de valorização no longo prazo. E quando a gente fez a ruptura desse pescoço de baixa aqui, que aconteceu lá em junho, vocês notam que o preço durante bastante tempo retestou essa zona e agora resolveu andar. Então o que a gente tem aqui? A gente tem sim uma força vendedora entrando e essa sombra aqui do gráfico diz isso pra gente. Então a gente tem sim a possibilidade de ainda retornar aqui para a faixa de 5 e pouco, mas indubitavelmente a gente está querendo seguir uma tendência aí de desvalorização do real que poderia ser do tamanho dessa, tá? E isso aqui, se eu não me engano, 2020 foi no Covid, né? Isso se ocorresse, levaria aí para quase 8,50 dólar, né? Então, assim, o que isso diz pra gente em termos práticos aí? Isso diz que, assim, para termos práticos, assim, se você opera pensando no longuíssimo prazo, eu acho que esse gráfico ele é bem sugestivo de que vale a pena você sempre estar se desfazendo dos seus reais, né? Porque ele sempre desvaloriza. Ele sempre desvaloriza, né? Olha só que loucura. Desde 98, quando ele surgiu, ele só desvalorizou. Até teve essa grande correção aqui, né? De 2008, de 2002 a 2008. Depois teve aqui a crise econômica aqui no Brasil, foi até que leve, por condições específicas do sistema financeiro brasileiro que acabaram, por sorte, ajudando a gente a ficar bem durante a crise. E aí, agora, basicamente, a gente tem aqui essa tendência de ruptura. Veja que quando rupturas são feitas, como por exemplo aqui, ó, é comum que haja um retorno, né, e um reteste aqui. Então, nesse caso, não me surpreenderia se houvesse de fato um retorno. Agora, o retorno que pode ocorrer no real seria aqui para no máximo, né, 20% aí. Que haveria de valorização para a gente comprar dólar quando voltasse para 4,70. Inclusive, essa época aqui, eu gritava para as pessoas: comprem dólar, comprem dólar. Espero que vocês tenham comprado. Agora, eu diria o seguinte: se eu fosse ficar em dólar, eu não compraria dólar agora porque está no topo. Eu esperaria um recuo e pensaria em tentar comprar mais barato. Agora, eu não vou ficar comprado em dólar, eu vou ficar comprado em Bitcoin. Então, em Bitcoin, certamente vale muito mais a pena. Porque o Bitcoin já fez o reteste, já fez a correção e agora está indo embora. Então, assim, eu não sei se dólar seria uma boa compra em relação ao real, mas Bitcoin deve ser, viu? Para Bitcoin chegar em 200 mil é um pulo. Quando a gente menos esperar, Bitcoin está em 200k aqui, ó. E aí você vai pegar seu dólar e vai valorizar seu dólar aí
em pelo menos em relação ao que está aqui, 100%. E aí os 20% que você, digamos assim, economizaria ao deixar de trocar seus reais por dólar, ele certamente não valeria a pena frente à valorização que você poderia ter de 100% comprando Bitcoin, né? Ah, mas o Bitcoin já está muito caro. O Bitcoin ainda está muito barato. Eu até brinquei com os amigos meus aí que começaram agora a comprar que se você comprar ainda hoje, você vai ter uma das pouquíssimas oportunidades de dizer daqui 20, 30 anos para seus filhos e netos que você estava lá, comprou Bitcoin antes dele valer 100 mil dólares. Só que talvez nunca mais volte a acontecer na história. Então seria uma. Isso aqui para mim vai ser o critério máximo para dizer que alguém é OG no mundo cripto. Comprou a menos de 100 mil? Se você comprou a menos de 20 mil, aí mais do que eu disse, é um brabo, hein? Você é um brabo, você tá aqui no grupo certo. Agora, 100 mil é um OG, velho, porque esse dinheiro aqui só valoriza, tá? Ah, mas o Bitcoin tá muito alto, talvez ele dê uma corrigida do curto prazo. Olha, ele já deu uma corrigida de 10% aqui, agora tá lateralizando. Poderia chegar a voltar aqui para 83, talvez, numa situação aí que seria sensacional, oportunidade de ouro de compra. Se ele voltasse para 70 mil, ia ser sensacional, mas eu acho que não vai acontecer. Mas a tendência clara dele é de alta. Então, a minha percepção desse ponto é: e aí, dólar tá caro agora? Vale a pena segurar real? Eu acho que eu faria uma pergunta diferente. Bitcoin tá caro agora? Vocês acham que vale a pena segurar real? Olha, eu prefiro ter 100% do meu patrimônio em Bitcoin a ter 100% do meu patrimônio em real. Acho mais seguro. E se você não acha seguro, dá uma olhadinha no vídeo que está aqui na descrição do canal. Por que comprar Bitcoin? Talvez você mude de ideia também. Beleza, gente? Hoje à noite tem live aí com análise dos preços dos principais ativos de cripto, sempre de maneira muito objetiva aí dando para vocês oportunidades de compra. Hoje o mercado inteiro aí, ó, alegre demais. Só alegria para todo mundo. Então, a gente se vê à noite aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no canal, façam a sua inscrição, ajudem o canal a alcançar. Nossa próxima meta é 20 inscritos, hein? Já estamos quase chegando lá. Um abraço aí a todos. Deixem dúvidas também, que eu sempre respondo as dúvidas que chegam aí dos nossos colegas. E se torne um brabo fazendo parte do nosso canal. Falou, molecada. Até mais.